Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, muito bem-vindos aí à parte 2 de efeito fotoelétrico. Nesse momento, a gente vai tratar agora sobre um tópico que já apareceu na prova de ar e é a respeito da radiação do corpo negro, né? A gente na aula anterior mostrou a equação da função trabalho e agora a gente vai falar um pouquinho aí da radiação no corpo negro, tá legal? Como nossa aula de costume, de sempre agora, né? Passa ali rapidinho a teoria de maneira bem sucinta, explicando para vocês alguns pontos que são pertinentes para uma prova de ar e vestibulares mais acessíveis, né? Como o vestibular da UERJ, URGS, que são vestibulares mais em um nível assim bem mais acessível, e a própria prova de ar, que não vai cobrar de vocês uma matemática muito pesada quando for falar de física moderna. Tá legal? Hoje a gente tem duas equações para trabalhar. A primeira delas é a lei de deslocamento de Wien, e a segunda dela é a relação de Stefan-Boltzmann para emissão, né, para emissividade de radiação, e já apareceu na prova de ar, tá legal? Então essa daí a gente precisa bater para vocês aprenderem legal. Tudo bem? Galera, bom, num primeiro momento vocês estão observando aí, eu coloquei para vocês esse desenho aqui em preto, né? Em preto não, né? Porque ele está falando sobre a radiação do corpo negro. Então, o que que ele vai tratar nesse instante aqui? Bom, imagina, na aula anterior que a gente comentou, de que a energia era quantizada. Imagina um corpo que seja capaz de absorver toda a energia emitida para ele, bem como refletir totalmente a energia que ele recebe. Lá em geografia, se você recorda, essa capacidade que um corpo tem de absorver energia tinha um outro nome, era albedo. Lembra disso? Aqui a gente vai falar sobre a capacidade desse mesmo corpo receber energia, mas essa energia ela não vem de maneira integral, ou seja, você não recebe 10 joules de energia. Não, não. Nesse instante, a gente vai falar de uma energia que é quantizada. Ou seja, num primeiro instante, esse corpo ele recebe 2 joules de energia para um primeiro espectro de radiação. Depois, assim que esses dois primeiros joules de energia são absorvidos pelo corpo, aí ele pode receber os outros 4. Não necessariamente mapear, mas é para você ter uma ideia de que essa energia ela vem em forma de pacote, em quantidades pré-definidas para cada nível de agitação molecular presente em cada corpo. É lógico, nem todo corpo que a gente vai encontrar na natureza tem propriedades próximas a desse daqui, até porque o modelo que a física adota para falar do corpo negro é um modelo teórico. Nem no exemplo que a gente costuma tratar, né, o corpo de fumo negro, ele consegue ser 100%. Praticamente 1% dele ali não tem capacidade de reemitir, né, de refletir aquela radiação. Tá legal? Bom, olha só então o que a gente trata aí quando vai falar mais especificamente da radiação do corpo negro. Da teoria, cara, vamos no talento, olha só. Quando nos referimos à superfície de um corpo negro, estamos tratando de um caso extremamente particular, como eu comentei com vocês, em que toda energia incidente do meio exterior é absorvida e toda energia incidente no interior é transmitida. Ou seja, galera, aquilo que eu falei para vocês, o corpo integralmente vai receber essa energia e integralmente também vai devolver essa quantidade de energia quantizada. Existe um postulado que a gente precisa tratar para explicar melhor isso para vocês. Fiz até um desenhozinho ali, que é o seguinte, né? Você deve estar se perguntando, pô, tá legal, já sei que energia é quantizada, já sei o que é um corpo negro, mas que características são essas que me permitem identificar? Tá legal, a energia só pode chegar em determinados níveis para esse cara. Tá exatamente com o postulado aqui proposto por Wien, tá? Ele diz assim, ó, a frequência correspondente à densidade de energia eletromagnética aprisionada na cavidade, ou seja, cavidade, galera, entenda-se que é a região interior desse corpo, tá? Qualquer objeto é função somente da temperatura da superfície, não dependendo do material, ou seja, quanto maior a temperatura, a gente vai ver isso na lei de Stefan-Boltzmann, quanto maior a temperatura desse corpo, maior a intensidade com que ele consegue transmitir essa energia. Isso vai ser estudado mais para frente, pode ficar tranquilo. Agora eu fiz aqui mais um exemplo para te explicar, caso você ainda não tenha compreendido. Bom, suponha uma cavidade, um corpo, contendo uma cavidade, em que a energia ela é emitida.
tudo bem? Ela entra por um pequeno orifício, cerca de 1% de espaço ali da constituição desse corpo. E ela vai refletir dentro dessa cavidade. Perceba, se for um corpo perfeitamente próximo do modelo teórico do corpo negro, você concorda comigo que se esse cara ele tem capacidade de emitir, olha aqui, ó, de receber essa energia em algum momento dentro desse corpo ela não vai conseguir sair. Ou seja, até porque, pensa, é um corpo negro, ou seja, ele vai absorver integralmente e cada região aqui vai receber uma parcela de energia que entrou. Imagina, um fóton, né, um feixe de fótons, um feixe de energia luminosa, entra nessa pequena cavidade daqui. Como também é uma cavidade muito pequena, a probabilidade desse raio voltar na cavidade tende a zero. Ou seja, a gente pode sim aproximar, dizer que na natureza existe um modelo próximo do corpo de radiação, né, do corpo negro, integralmente capaz de absorver energia luminosa. Beleza? Fiz mais um exemplo aqui para que vocês percebam, né? Tá, Thelmo, e essa energia, ela tá indo para onde? Cara, você está jogando energia e, logicamente, né, como é função da temperatura, essa radiação vai servir para o quê? Promover agitação molecular. E lógico, né, quanto maior a agitação molecular, maior a energia daquele corpo, maior a temperatura associada a ele. Beleza? Galera, e falando de temperatura, vem agora o momento da gente tratar da nossa primeira equação. Eu sei, física moderna assusta vocês por causa da quantidade de equações que tem, além das equações não serem tão simples. Inclusive, eu me poupei, né? Na verdade, poupei vocês, porque por mim não teria problema nenhum. Mas eu faria, né? Seria totalmente possível demonstrar a lei de deslocamento de Wien. Entretanto, a gente ia precisar de derivadas. Assunto esse na matemática a nível EAR e vestibulares tradicionais que não vai ser necessário para você. Tá legal? Galera, dá uma olhadinha, ó, o que você está vendo nesse gráfico. Eu tenho um eixo para o comprimento de onda, lembra? A energia é a constante de Planck vezes a frequência, e frequência está associada a comprimento de onda e a velocidade de propagação também. E no eixo horizontal, eu tenho comprimento de onda. No eixo vertical, eu tenho a energia por comprimento de onda. Aí você está olhando esse gráfico e está falando assim, Thelma, ele tem um topo, uma região que realmente tem um topo ali, só que uma curiosidade é a seguinte, eu atinjo a maior temperatura não com o maior comprimento de onda, e sim com comprimentos de onda mínimos, né? Existe uma faixa de comprimentos de onda que vão fazer com que eu atinja essa máxima temperatura. Muito bem visto. Wien detectou isso através da seguinte relação hiperbólica, que o comprimento que é capaz de produzir, né? Comprimento produzido de maior intensidade, aquele comprimento de onda que é capaz de produzir a maior temperatura, ele se relaciona inversamente com a temperatura, de forma que a constante de proporcionalidade é dada por essa letra B, tá legal? Que está expressa em metros vezes Kelvin. Tá, Thelmo, mas cadê a relação disso? O que a IAR já me pediu aqui? Simples, ele ia pedir para que você entendesse. Tá, me explica aí. Por que essa faixa de temperatura é responsável pela maior, né? Por que essa faixa de comprimento de onda é responsável pela temperatura? Galera, esse comprimento de onda está estritamente relacionado com a frequência dessa partícula. Lembra o postulado inicial? Então, existe uma faixa de frequência adequada para a vibração daquelas moléculas, na qual nós somos capazes de elevar esse corpo para a sua maior temperatura de recepção, de absorvimento de energia ou total emissão dessa mesma energia. Beleza? Cara, finalmente chegamos no ouro, tá? Que é falar da lei de Stefan Boltzmann. A lei de Stefan Boltzmann vai juntar tudo que a gente comentou desde o início, cara. Exatamente. Então, nesse momento, você viu aquele gráfico e compreendeu. Thelmo, agora eu entendo como é que funciona a relação comprimento de onda e temperatura. Mas eu ainda não sou capaz de quantizar, ou seja, qual a intensidade de energia que eu consigo emitir
quando eu alcanço essa maior temperatura? Essa é a ideia que Stefan e Boltzmann pensaram, né? Eles elaboraram essa equação que te permite calcular a máxima intensidade de emissão de radiação. A gente fala radiação, mas entenda que pode ser energia luminosa, tá bom? Cara, a equação é a seguinte: eu tenho a espessura do meu corpo, lógico, né? Estávamos falando de cavidade, estávamos falando de densidade de material. Eu tenho a constante de Stefan Boltzmann, que permite relacionar esses dois valores, a espessura e a temperatura, o grau de agitação molecular do nosso corpo. Conhecendo esses dois parâmetros, espessura e temperatura, a gente consegue dar a intensidade energética emitida. Tá legal? Vamos fazer um exemplinho aqui para você pegar a ideia. Olha só. E lembrando, né, galera, a unidade disso aqui, ó. A unidade da intensidade vai ser o watt, tá legal? Que é joule por segundo. Tudo bem? Vamos fazer esse exercício aqui para você pegar a ideia. Olha só, que exercício simples, só para a gente realmente aplicar a equação. Olha só. Suponha que a pele de uma pessoa esteja na temperatura de 35 graus Celsius. Você, nesse momento, já não é mais garoto de olhar para uma temperatura em Celsius e falar, eu vou usar em Celsius. Não, Sistema Internacional de Unidade, cara. Isso aqui tem que estar em Kelvin. Então, você vai pegar de início a temperatura fornecida e já vai adicionar 273. Então, vem 273 mais 35 graus Celsius. Isso aqui vai te dar a temperatura de 200, ou melhor, já pode colocar ali, né, aproximado, 308 Kelvin. Tá legal? Beleza. Aí ele pede para a gente fazer o seguinte, calcular a frequência da radiação mais intensa emitida pela nossa pele quando recebe radiação solar. Ele fala para a gente utilizar, né, a constante da lei de Wien como sendo a letrinha B, né, que a gente viu lá, aproximadamente aí 2,9 vezes 10 a menos 3 metro vezes Kelvin. E ele também fornece a velocidade da luz como sendo de 3 vezes 10 a oitava metro por segundo. Galerinha, pensa comigo. A lei de Wien vai me dar o comprimento de onda responsável por atingir a máxima temperatura de radiação que a nossa pele consegue absorver. Ou seja, se eu tomo que o comprimento de onda máximo é igual à minha constante sobre a temperatura, vale lembrar também a relação conhecida como equação fundamental da ondulatória, não é verdade? Que é a seguinte, a gente sabe que a velocidade de propagação de uma onda é nada mais nada menos do que o comprimento dela, o comprimento de onda dela, vezes a frequência. Nosso interesse é a máxima frequência, né? A frequência de radiação mais intensa. Ou seja, basta trabalharmos esta expressão. Perceba, comprimento de onda não temos, mas temos temperatura e a constante da lei de deslocamento de Wien. Ou seja, se queremos frequência, basta passar o comprimento de onda na equação fundamental da ondulatória, dividindo. Então, a minha frequência vai ser 3 vezes 10 a oitava, dividido por 308 sobre 2,9 vezes 10 a menos 3. Cara, é lógico, né? Em se tratando de uma prova da EAR, ele nunca que vai te dar esse tipo de valor. Esse exercício daqui, ele é retirado do Tópicos de Física, é o exercício nível 3, tá legal? Então, ele exige ali um pouquinho mais de artimanha algébrica. Lá na tua prova, ele não vai cobrar com valores desse tipo aqui, mas é lógico, a constante de Wien não vai mudar. Tudo bem? Bom, fazendo essa continha daqui, você vai perceber que a frequência que permite alcançar a máxima intensidade será aproximadamente ali o que a gente tem na letra A, 3,12 vezes 10 a 13ª, deixa eu ver se acertei a unidadezinha, perfeito, 13ª Hertz, gabarito que a gente encontra na letra A. Galera, é desse jeito aqui, cara. Ele não vai cobrar nada tão absurdo de você, até porque ele não tem tempo nem arcabouço matemático de te pedir
algo próximo disso na prova da EAR, tá legal? URGS, UERJ, o próprio Enem também já cobrou questão da lei de deslocamento de Wien, e agora a gente vai ficar por conta de praticar e fazer exercícios, tá legal? Vamos pegar mais uma questãozinha aqui para vocês treinarem comigo. De novo, olha aqui, ó, que eu falei com vocês, vestibulares mais completos, igual a EAR, que tem um edital bem extenso, eles cobram todo o programa de física. A URGS é uma das provas que é muito interessante de você pegar para treinar para SpaceX, Academia da Força Aérea e a própria EAR, tá legal? Vamos fazer essa questãozinha daqui para você perceber qual é a ideia por trás dela. Deixa eu só acertar aqui a minha telinha, que ficou bem pequeno, né? Tô tentando botar ali pelo computador. Aí sim, meu garoto, agora vai, ó, chama. Pronto, vamos ler esse enunciado nojento aqui, né? Olha só. Com boa aproximação, a lei da irradiação de Stefan Boltzmann, que a gente conversou agora... Ah, Thelma, por que não tem o E? Galera, sempre que eu estiver falando de um corpo negro ideal, a gente vai falar a respeito da emissividade barra espessura dele. A emissividade dele é igual a 1, ou seja, some o E da expressão, tá legal? Bom, Thelma, e quando a emissividade, quando esse cara não consegue refletir a radiação enviada a ele? Bom, certamente essa emissividade dele é 0, tá legal? Beleza? Próxima de 0, né? Porque a gente fala de boa aproximação. A intensidade aí dada em watts por metro quadrado permite calcular a temperatura média da Terra. Supondo assim a atmosfera com um corpo negro ideal a temperatura T, o balanço energético entre a irradiação recebida do Sol e transmitida pela Terra em volta do espaço, com uma aproximação de temperatura do espaço para 255 Kelvin para a temperatura média da Terra, tá legal? Então, menos 18 graus vindo lá do espaço é a temperatura que você teria percepção sem atmosfera, tá legal? Entretanto, sabe-se que a temperatura média da Terra é de aproximadamente 15 graus, ou seja, 33 graus mais quente do que a hipótese da inexistência de atmosfera. Esse aquecimento adicional é que se chama de efeito estufa. Graças a Deus, né, galera? O efeito estufa ele não é maléfico. O problema é quando a gente começa a enxertar mais gases do tipo HFC na atmosfera, tá? Sem ela, a gente não conseguiria ter toda essa estrutura gasosa que nos permite respirar, beleza? No qual alguns gases da atmosfera, por exemplo, dióxido de carbono e metano, absorvem e reemitem radiação infravermelha. Sabendo que a constante de Stefan Boltzmann vale 6,67 10 a menos 8 watts por metro quadrado vezes Kelvin a quarta, a irradiação infravermelha emitida pela atmosfera é de aproximadamente... Galera, exercício muito tranquilo, cara, esse daqui, aos moldes do que a EAR vai pedir de ser. Olha só, lembra que a equação de Stefan Boltzmann, para a gente calcular aqui a irradiação, a intensidade de irradiação, vai depender da emissividade desse corpo, da própria constante de Stefan Boltzmann e da quarta potência da temperatura. Galerinha, se a gente pegar a temperatura que ele fala, que é a temperatura média de 288 Kelvin, e substituirmos aqui, teremos o seguinte, ó, emissividade em torno de 1, a constante 5,67 vezes 10 a menos 8, e a temperatura na sua quarta potência, 288 elevado à quarta. A melhor aproximação que nós temos para o valor da intensidade de irradiação é de 390 watts por metro quadrado. Bem simples, cara. Substituição. Telmo, como é que você faria essa conta na hora da prova? Isso daqui, na minha cabecinha, vira bem mais próximo de 1,6 e esse cara daqui bem mais próximo também de 1,300, né, galera? Lógico, eu fiz essa conta justamente para você não ficar aqui fazendo conta com uma cacetada de decimal, nem elevar a 288 a quarta, que certamente você não vai fazer isso na prova, não vai dar tempo. Beleza? E até vai queimar tempo, se tiver. Então, gabarito pra gente aí, letra D, 390 watts por metro quadrado.
Beleza? Vamos fazer mais um exercíciozinho aqui para vocês pegarem a manha. E a partir de agora, a gente vai falar de um exercício que tem uma ideia diferente, que é justamente o que eu venho comentando com vocês o tempo todo, de energia quantizada. Tá legal? Beleza? Bom, olha só. A gente sabe que a energia ela é quantizada, ou seja, ela depende da constante de Planck, H, vezes a frequência emitida. Vamos olhar o que esse exercício permite a gente trabalhar com essa expressão. Olha só, as placas fotoluminescentes têm importante papel na prevenção de acidentes e na orientação em situações de emergência, pois podem ser vistas em ambientes com baixa luminosidade ou escuridão total. A fotoluminescência envolve a absorção de luz por átomos que são levados a estados excitados e que, após alguns nanosegundos ou menos, retornam ao estado fundamental conforme mostra a figura. Ou seja, galera, como a energia é quantizada, eu preciso de uma mínima energia para atingir um estado que eu consiga mover aquele átomo e, em sequência, ele transmite essa próxima energia, mas sempre em quantidades pré-fixadas, tá legal? Ou seja, quando você consegue observar, por exemplo, um corpo incandescente, é porque os átomos estão liberando energia. Aquele átomo que já está resfriando, ele transmite energia para o outro. E essa percepção de que está tendo ali, sim, por exemplo, uma chapa incandescente, você olha, pô, tem um espectro de cores, uma região bem amarela e uma região bem azulada. Até por curiosidade, entendam, quando a chama tende para o azul, cara, a temperatura dali tá muito alta. Quanto mais amarelada a chama, menor ainda, acredite se quiser, o valor daquela temperatura. Por isso que quando a gente fala de supernovas, ou seja, aqueles sóis, né, sols muito grandes na galáxia, sóis, esse é o plural, a coloração deles não é amarela igual a nossa estrela magna. Ela é azul. A supernova, ela tende, né, a uma coloração mais azulada. Beleza? Show! Galera, então vamos lá. O que ele pede aí, ó? Esse processo pode ser explicado a partir da teoria do físico alemão Max Planck, né? Então, olha aqui. Formulada em 1900, na qual a matéria emite ou absorve energia de maneira... Tananã, tananã. Portanto, o comprimento de onda de lambda1 é tananã, tananã, em relação ao Q do segundo comprimento de onda 2. Galera, olha só. A luz absorvida, ela vem em energia através da sua forma quantizada. Então, a energia, ela não é contínua. O efeito fotoelétrico diz isso pra gente. Só conseguiríamos transmitir energia de forma discreta. Esse discreta aqui é parcelado em discrição em quantidades fixas de energia. E é isso que está acontecendo, olha só. Para a gente atingir o enésimo estado de ativação de energia, a gente tem que fornecer uma quantidade inicial de energia, tá legal? Que permite a gente chegar até o estado de N grau energético. Ou seja, a energia no último estado de ativação é a energia mínima para que esse fóton tenha ganho e prossiga atravessando através do primeiro estado. Tá legal? Essa daqui vai ser a energia mínima dele e essa daqui é a energia dele ao chegar no primeiro. Agora perceba, toda essa energia, ela depois vai ser liberada. De que forma? No segundo estado, se a gente for olhar, vai ser a mesma coisa que a diferença que ele devolve para poder sair esse pacote de luz, beleza? Galera, então a gente já tem a primeira aqui, ó. A gente já sabe que a energia, ela é dada, ela sempre vai chegar na molécula de forma discreta. E certamente você já está percebendo, né? Como? Olha só, como relacionar comprimento de onda com energia? Veja, a frequência a gente entende que é a velocidade da luz sobre o comprimento de onda, certo? Faz o experimento, ó, álgebra simples. Então, a energia vai ser a constante de Planck vezes a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. Galera, se na segunda situação eu tenho uma quantidade de
uma quantidade de energia liberada menor do que no início, quando eu recebi, certamente esse comprimento de onda 2, ele tem que ser menor do que o comprimento de onda da primeira emissão. Beleza? Então a gente fica com o gabarito aí, letra D. Show de bola? Tropinha, então, finalizado o que a IAR pode cobrar de você dentro da matéria, dentro do tópico de física moderna. O próximo assunto que a gente vai falar ainda, né, conversando no que a IAR pode pedir de vocês para física moderna, é a noção de relatividade restrita, contração temporal e com relação, né, também ali à contração do espaço e à dilatação do tempo. A gente vai estudar esses fenômenos no próximo encontro, assim que a gente fechar esse pacotinho de física moderna. Vocês já vão ver que é aquele paradoxo dos gêmeos. Não sei se você já ouviu essa história, que um gêmeo vai para o espaço, ele é um paradoxo, né, galera? Então, e o outro parece que fica aqui na Terra, né? É lógico. E o gêmeo que vai para o espaço, ele tem a percepção, como ele está viajando próximo da velocidade da luz, ele tem a percepção de que o tempo passa mais devagar, porque ele está a uma velocidade muito grande quando comparada do gêmeo que, por exemplo, está aqui na Terra. Quando a gente volta para comparar as idades deles, o gêmeo aqui na Terra envelheceu muito mais do que o outro gêmeo que estava viajando na velocidade da luz. Mas isso daqui é só aquela prosa antes da gente chegar na próxima aula para já aguçar a tua curiosidade. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Tá legal? Valeu, fui!